Pessoal, boa noite. Dando continuidade aí na disciplina de anatomia e fisiologia vegetal. Hoje a gente vai dando continuidade aí do nosso tema movimento da água. A gente falou da absorção, né, do transporte dela até chegar no sistema vascular, como que a água e os nutrientes chegam. Então hoje a gente vai estar falando alguns fatores que influenciam aí a absorção de água e juntamente os nutrientes, principalmente os nutrientes de plantas, tá? Então a gente vai estar mostrando aí para vocês essa questão aí dos fatores externos e internos que influenciam a absorção dos nutrientes, tá? Então são lá os fatores externos e os fatores internos, tá? Quais são os fatores que influenciam a absorção dos nutrientes? Quando eu falo de absorção dos nutrientes, levo em consideração a água mais os nutrientes dissolvidos ali, que é a seiva bruta, tá? A seiva elaborada, ela vai ter que caminhar, né? Ser redistribuída aí até na folha, ocorrer os processos metabólicos e depois redistribuir aí para o caule, para o fruto, para a raiz novamente, tá? Então a gente vai estar falando aqui alguns dos fatores que vão influenciar, que vão afetar a absorção dos nutrientes. Lembrando, nutrientes junto com água, tá? Que a gente está falando do movimento da água. Então as formas que esses nutrientes são absorvidos. Então a planta tem, o vegetal, ela tem algumas preferências. Então alguns são preferenciais para elas, tá? Mas elas vão estar na formas aí de cátions e de ânions, quer dizer, de cargas positivas ou de cargas negativas, tá vendo? Ó, o cobre, o potássio, né? O zinco, o manganês, o cálcio, o magnésio, eles têm carga positiva, cátions. O fósforo, né, que forma aqui os fosfatos, né, os sulfatos, né, os nitratos, tá? O cloro, aqui o molibdênio, eles têm cargas negativas, tá? Então, são ânions, tá? Cátions, cargas positivas, e ânions, cargas negativas, tá? Então eles podem ser absorvidos junto com a água, esses nutrientes, tá vendo? A água aqui vai ser carreado por aqueles três sistemas que a gente falou para vocês, né? Por fluxo de massa, difusão ou interceptação radicular. E aqui está a célula da raiz e os pelos absorventes, aonde vai entrar em contato, atravessar e chegar até onde? Chegar até no xilema, tá? Que aí o xilema é um vaso condutor que vai realizar o transporte até a folha. Da folha ele vai ser redistribuído, né? Depois que ocorrer os processos metabólicos, os processos fotossintéticos, ele vai ser redistribuído para todos os órgãos da planta novamente, para a própria folha, o fruto, se tiver flor, caule e raiz novamente, tá? Então num fluxo ascendente, xilema, e descendente, floema, tá? Os vasos condutores, que a gente já mostrou para vocês. Então as formas, tá? Então tá lá, ó, nitrogênio, né? NO3 é menos, o NH4 aí, amônio, é positivo, o potássio é positivo, né? O magnésio é positivo, o boro também ele é negativo, tá? Tem um 3 menos aqui, tem um menos aqui. O cobre é positivo, 2 mais, o manganês é 2 mais, o fósforo é negativo, o cálcio positivo, o enxofre, né, é negativo, o cloro é negativo, o ferro é positivo, ele vai estar em 2 mais ou 3 cargas, né, mais. O molibdênio também é negativo e o zinco é positivo. Então essas são as formas preferenciais das plantas aí, tá? Depois vocês vão ver
que elas têm preferências de algum elemento que ela absorve em maior quantidade. Tá? Mas essas são as formas que eles estão, em cátions ou em ânions. Aqui um dos fatores externos que afeta a absorção, né, e a sua disponibilidade, quer dizer, o nutriente ele vai estar disponível para a planta ou não, né, vai depender do pH. Né? Então aqui a gente tem o pH que está presente lá no solo. Né? No solo tem a solução que a gente chama solução de solo, que é a água mais os nutrientes. E aqui a disponibilidade dos nutrientes. Tá? Então aqui a disponibilidade crescente, conforme vai crescendo aqui, né, nesse eixo, há uma alta disponibilidade. E aqui o pH partindo de 5 até 9. Então ácido, neutro e aqui alcalino. Então dependendo do grupo dos nutrientes, ele vai ter uma alta absorção aqui em pH baixo, como ferro, cobre e manganês, né? E diminuindo a disponibilidade dele no pH baixo, tá? Como o molibdênio aqui, a gente tem baixa disponibilidade dele, né? E alta molibdênio e clório em pH alto. Então o pH influencia a disponibilidade desse elemento. Se ele está disponível, ele vai ser absorvido junto com a água. Se ele não está disponível, ele não vai ser absorvido pela concentração de H+ presente aí no solo e na solução de solo, que é na água aí do solo, na umidade do solo, tá? Então, pH, potencial hidrogênio iônico, então é a quantidade de hidrogênio que tem presente aí na solução, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar uma curva aqui do nitrogênio, do enxofre e do boro. Então, em pH baixo, né, ele é pouco disponível. O pH vai aumentando, ele vai aumentando a disponibilidade. Chega num momento aqui, ó, entre 6,5, ele estabiliza até em torno aqui de 7,5, 7 alguma coisa. A partir do 8, ele já começa a diminuir. Tá vendo? Então, cada um deles tem uma curva de disponibilidade, né, referente ao que? Ao pH desse solo, ao pH da solução. Se a gente pegar o fósforo aqui, ó, então ele é baixo, disponibilidade baixa em pH, chega aqui entre 6 e 6,5 ele aumenta, né, 6,5 a 7 ele estabiliza e depois começa a descer novamente, tá? Se a gente pegar o alumínio é tóxico às plantas, tá? Então em pH baixo ele é altamente disponível. Então os solos com pH baixo que tem alumínio, a planta vai se intoxicar, porque a disponibilidade dele é alta. Conforme você vai aumentando o pH, ele abaixa a disponibilidade e estabiliza, neutraliza, que chega a quase neutralizar aqui, né? Estabiliza. E se você aumentar o pH novamente a partir de 7, ele começa a aumentar a disponibilidade também. Então o pH, o alumínio, né? O pH influencia a disponibilidade do alumínio. Tanto em pH baixo como em pH alto, ele vai ter em pH ácido ou em pH alcalino, ele vai ter alta disponibilidade. Então o ideal seria entre 6 a 7, 6,5 aí o ideal, tá? Aqui está uma faixa adequada para a maioria das culturas, para a maioria dos vegetais aí, tá? Então, essa faixa de 6 a 6,5 é o ideal. Se você vê, a maioria deles estão em alta disponibilidade aqui, nessa faixa de 6 a 6,5, tá? Então, o pH influenciando a disponibilidade e afetando a absorção desses nutrientes aqui, tá? Junto com o movimento aí da água, porque aquilo que a gente já falou para vocês, os
nutrientes estão dissolvidos na água com as cargas positivas e negativas, né? Cátions positivos e ânions negativos. Outro fator que influencia aí externamente é a aeração desse solo, tá? Então esse solo tem oxigenação, tem presença de CO2, né, dióxido de carbono, né, nesse solo, né? Então olha só, o oxigênio ele é importante. O dióxido de carbono ele tem que circular, ele tem que percolar aqui, ele tem que ir sair fora aqui, tá? Então a microbiota aeróbica, quer dizer, os micro-organismos que dependem de oxigênio, eles dependem desse fluxo de oxigênio de um solo, né? E aqui comparando um solo não compactado e um solo compactado, quer dizer, o solo não compactado ele tem uma boa aeração, quer dizer, ele tem uma boa oxigenação. Os poros desse solo, então tá aqui o solo, né? A água vai penetrar nesses poros aqui e a raiz também da planta vai penetrar num solo aí que tem macro e microporos, tá? E aí não há impedimento. Se a gente tem uma camada do solo que é uma compactação, né? Então esses poros começam a se juntar, o que vai acontecer? O oxigênio não vai penetrar, tá vendo? Ele vai bater aqui, vai voltar para a atmosfera. O CO2, em vez dele sair, ele vai ficar concentrado aqui. E aí o que acontece? O sistema radicular não vai crescer, porque vai encontrar essa camada mais densa aqui, mais compactada. O sistema radicular vai ficar menor, a planta não vai desenvolver. E a água também não vai infiltrar com facilidade. Então olha só, quando chove nesse solo compactado, a água penetra aqui nos primeiros centímetros que não está compactado, chega nesse solo compactado, vai formando uma lâmina d'água, a água vai subindo aqui para a superfície do solo e ao escoamento dessas partículas. Esse escoamento que a gente chama de erosão de um solo. A água vai levar as partículas do solo, superficiais do solo, através do arrastamento aí das partículas, e isso é chamado de erosão. E isso não é legal, tá? Para qualquer vegetal. Então, e os micro-organismos, aquilo que eu falei para vocês, que depende de oxigenação num solo compactado, não tem oxigênio, eles não se desenvolvem, tá? As bactérias e fungos, principalmente, que faz aí a decomposição do solo, né? A liberação de algumas enzimas, a liberação de nutrientes para as plantas poderem absorver esses nutrientes com a água. Se não tiver oxigenação, essas bactérias e fungos não vão sobreviver e a planta também não vai absorver uma quantidade de água e de nutrientes necessário para o seu desenvolvimento. Beleza? Então vou mostrar outro aqui. Outro fator externo. Temperatura, né? Então, se a temperatura estiver muito baixa ou muito alta, vai influenciar também a absorção de água e, consequentemente, dos nutrientes aí das plantas, tá? Então, existe uma faixa de temperatura para a maioria das culturas aí, tá? Que está em torno aí entre 15 a 30 graus, 32 graus para a maioria. Se começa a aumentar, o processo de absorção não vai influenciar. Se também diminui, o sistema radicular também abaixo das temperaturas aí de 10, 5 graus, há uma diminuição também na absorção da água, tá? Então, a umidade desse solo, né, se o solo está úmido ou não, se tem a presença de água ou não, tá? Então vai influenciar, isso é um fator externo, tá? Se há um sistema de umidade nesse solo, está faltando umidade, usou irrigação, ou, né, o tipo de solo consegue aí manter essa umidade para a planta poder absorver a água e junto com ela os nutrientes, né? O elemento, que quer dizer os nutrientes, tem uma velocidade de absorção. Lembra que eu falei que eles tinham algumas preferências? Então isso vai depender do que?
de cada elemento, que segue essa ordem para os ânions, quer dizer, os ânions, todos aqueles que têm carga negativa. Então você tem lá, ó, nitrato, tem uma preferência maior, né? Nitrato é maior do que o cloro é maior do que o enxofre é maior do que o fósforo, que é no caso aqui os fosfatos. Desculpa aí. Tá? Então, no caso dos ânions, os nitratos têm maior preferência. Depois, em segundo, cloro, depois enxofre e depois o fósforo, né? Os fosfatos, tá? No caso dos cátions, aqueles que têm carga negativa, ó, nitrogênio aqui de novo, o amônio, tá? Então, por que eu tô falando amônio? Porque é NH4, né? Com carga positiva. Se fosse NH3, era gás. Gás a planta não absorve, tá? Então, NH4 tem maior absorção do que o potássio maior do que o sódio maior do que o magnésio e o magnésio maior do que o cálcio, tá? Então há uma absorção aí maior aí. Vamos abrir aqui que parece que tá escuro, tá? Então há um processo de absorção de preferência aí de velocidade de absorção, beleza? Então o elemento, o nutriente também influencia, né, afeta a absorção deles próprios, tá? A sua fórmula aí, a preferência do vegetal, da planta, tá? Outro fator externo é a presença de fungos, tá? Então esse fungo na agricultura a gente consegue produzir eles, tá? E aumentar o sistema radicular da planta, tá? Então sem micorriza e aqui com micorriza. Olha só a quantidade de raízes mais do que essa planta aqui ela vai absorver mais do que essa daqui, ó. Então essa planta tem um sistema radicular melhor, tem mais pelos absorventes do que essa, tá? Então olha só, matéria seca ainda a produção de mudas de cafeeiro, né? Gramas por planta foram inoculadas ou não inoculadas com o fungo, né, Gigaspora margarita, tá? Então aqui a gente colocou, além da não inoculação e da inoculação, a gente colocou aqui miligramas, né, por quilo de solo de fósforo. Então foi aumentando a dosagem do fósforo, tá? E aí com a presença, né, do fungo ou não com a presença. Qual que foi a produção de matéria seca? Então olha só, se você tinha 0 de fósforo, não inoculada, não tinha fungo, não tinha micorriza, ela tinha um peso de 0,60, tá? Gramas. Se ela tinha 0 de fósforo, mas tinha micorriza, olha só, ela já aumentou para 2 gramas, né, e 17. Aí a gente foi adubando com doses, duplicando a dose, 16, 32, né, 65 e 130, tá? Então olha só, com 16, né, ela não inoculada, ó, chegou a diminuir, né? Ela tinha 0,47 gramas. Com inoculado, ó, 4,3 gramas. E isso foi aumentando sucessivamente, conforme a gente foi aumentando o fósforo, na presença de micorrizas. Sem a presença de micorriza, mesmo adubando, a planta não se desenvolveu, tá? Ela se desenvolveu, né? Mas muito pouco, chegou a diminuir aqui sem a presença do adubo. Beleza? Então, olha só, importante a gente adubar, mas também ter os micro-organismos presentes aí no solo. Isso vai afetar o processo de absorção de água e de desenvolvimento das plantas aí, certo? Então esse é um outro fator externo. Agora, os fatores internos que vão influenciar na absorção aí dos nutrientes. Estado iônico interno. A planta saturada de íons, quer dizer, dos cátions e dos ânions, elas vão absorver menos do que uma planta que tenha pouco íons.
Então, se a planta, o estado iônico interno da planta, quer dizer, o estado iônico interno é a quantidade de nutrientes que a planta possui, tá? Então, é a quantidade de nutrientes que ela possui no interior dela, dentro dela. Então, ela tem bastante íons, quer dizer, ela tem bastante cátions e ânions. Aí, se ela tiver bastante, ela não vai absorver. Se ela estiver saturada, ela vai absorver menos. Agora, se ela não estiver saturada, ela vai continuar ocorrendo o processo de absorção. Outro fator interno, teor de carboidrato. Tá? Então, a presença de carboidrato, substrato, para quê? Esse carboidrato vai dar origem ao quê? Adenosina trifosfato. O que é isso? É ATP. ATP é moeda de troca, é energia da planta. Processo fotossintético lá no ciclo de Calvin, de Krebs, que a gente vai ver aí mais para frente, vocês vão ver que a planta gasta fósforo, tá? Lembra lá no transporte que eu falei para vocês? Para atravessar a membrana, gastaria um fósforo, então ela gastaria dentro um fósforo, ela ficaria adenosina trifosfato, ela gastaria um fósforo, ficaria adenosina difosfato, ADP, tá? Então ela vai influenciar aí no processo de absorção aí, o teor de carboidrato também vai influenciar no processo de absorção de água. Porque se a planta tem bastante energia, ela absorve mais. Se ela tem bastante ATP, ela vai ter o processo de absorção maior. Se ela tem pouca energia, pouco teor de carboidrato, ela vai absorver menos. Tá? Outro fator interno é o que? Para a gente finalizar aqui, hoje a aula rapidão, né? Depois vocês vão responder aí uns questionários, tá? Intensidade transpiratória, o fluxo de nutrientes contido nas paredes celulares favorece o gradiente de umidade do solo, fluxo de massa. Então, a intensidade transpiratória. Então, através do potencial, lembra lá que o fluxo de massa dos nutrientes eles vinham, né? Se tem uma alta intensidade transpiratória, alta pressão da atmosfera, o que acontece? Há uma absorção maior, porque a planta está perdendo para a atmosfera a água, né? Dentro da intensidade transpiratória, e a água está chegando também pelo solo aí com os nutrientes, uma absorção maior. Então a intensidade transpiratória ela vai influenciar na absorção da água e dos nutrientes. Beleza, galera? Então olha só, hoje a aula rapidinho, dando continuidade aí ao movimento da água. A gente ficou de passar hoje os fatores externos e internos que influenciam a absorção da água e junto com a água os nutrientes. Então agora eu vou deixar o questionário, vou deixar o videoaula lá na central do aluno e vou deixar também um questionário para vocês responderem hoje sobre o movimento da água. Beleza? Abraço aí a todos e boa semana.